Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para você. Você acha que jogos de anime são bons? Que é disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Jogos relacionados a animes. Hoje em dia é quase uma certa normalidade, né? Há certos animes que fazem um sucesso maior, acabam ganhando jogos, outros fazem parcerias para ganhar. Hoje em dia a gente tem até bastante jogo relacionado a anime, mas vem sempre aquela pergunta, aquela questão. Jogos de anime têm qualidade? Bom, eu diria que é relativo. Por que é relativo? Porque jogos de anime têm qualidade quando são bem feitos. Mas houveram certos problemas, certas situações no caminho dos jogos de anime que geraram um problema gigantesco hoje em dia, na minha opinião. Vamos lá, qual que foi o primeiro problema que gerou toda uma situação que perdura até hoje? É o fato de jogos de anime terem ficado exclusivamente no nicho de luta. Para mim isso é um problema muito grande. Por que é um problema muito grande? Eu até entendo o ponto de que jogos de luta são mais fáceis de fazer e talvez não fique tão caro do que um jogo de aventura e tudo mais. Contudo, você prender vários jogos de anime em unicamente jogos de luta, eu não acho que funciona, eu não acho que fica legal. Eu acho interessante, por exemplo, o Dragon Ball. Dragon Ball só cabe em um estilo de jogo de luta. Não tem um outro estilo que caiba em um jogo de Dragon Ball. E colocado nesse nicho de luta, o Dragon Ball brilha. Que já dirá o Budokai Tenkaichi 3, que até o momento assim, de jogo de anime eu acho que é o melhor jogo de luta que tem. Porque ele foi muito bem feito, muito bem pensado e tal. Tanto que eu tô ali na expectativa do, se for sair realmente o Budokai Tenkaichi 4, que ele seja bom. Pelo menos na mesma qualidade do 3. Então, Dragon Ball funciona. Outro que veio e pautou muito o que é hoje em dia os jogos de anime é Naruto. Só que Naruto também tem um ponto que eu acho interessante. Naruto na época do Play 2 veio com os jogos de luta, era o que tinha em maior quantidade, eram os jogos de luta do Naruto, que em geral parecia muito repeteco. Eu joguei quase todos que tinha no Play 2, mas eles eram muito semelhantes, os jogos de luta. Só ia mudando o período do anime e tudo mais. Teve um, eu acho que é o Excel 2, eu não lembro, porque acho que na outra versão tem a versão japonesa e tem a versão americana, né? A japonesa eu acho que era Excel 2, que era o nome, posso estar enganado, mas a versão americana era o Ultimate, não era, era o Ultimate Ninja 5, alguma coisa Ninja 5. E aí tinha um modo historinha que você passava, tinha ali umas coisinhas diferentes que eu achava legal, mas ainda assim o foco principal era a luta, um x1. Só que Naruto ele teve a diferença. Ele tem um jogo que é o Naruto Chronicles, que no Play 2 tem o Chronicles 1 e 2. E eles são jogos de aventura. E os jogos de aventura de Naruto, o Chronicles e o Chronicles 2, mesmo que a história que eles estejam contando seja um fillerzão, cara, como é bom esses jogos. O Chronicles 1 veio com uma pegada legal, gráficos eu lembro quando eu vi, eu achei muito bonito, eu achei muito legal. A gameplay era confortável, tinha todo um aspecto de upar de nível e deixando os personagens fortes e tal. Mesmo que você jogasse principalmente só com Naruto e pudesse usar outros personagens por curtos períodos, era legal você poder jogar e deixar o Naruto mais forte. E o Chronicles 2 veio para arrebentar. Vários personagens jogáveis, cada um tinha o próprio upgrade de luta, tinham coisas especiais. Era incrível.
incrível. O Chronicles 2 é um jogo muito bom. Se você não conhece, se é a primeira vez que você ouviu sobre esse jogo, eu te recomendo, que eu acho que vale muito a pena jogar. Talvez ele esteja meio datado, porque na época ele era bem fluido, mas hoje em dia ele deve parecer um jogo bem travado. Mas eu achei ele legal, eu achei ele um jogo muito bom e que abriu uma aba para jogos de aventura para anime. Eu acho interessante você ter jogos de aventura para anime. Na minha opinião, muitos animes que tiveram jogos de luta mais funcionariam como jogos de aventura. Quer um exemplo? Um exemplo que eu acho simples. Black Clover. Eu sei que ele teve um jogo de luta, eu já cheguei a ver uns vídeos do jogo de luta dele, não me atraiu, o jogo pareceu bem ruimzinho, pra ser sincero, e olha que eu gosto muito de Black Clover, mas quando eu visualizo Black Clover em um jogo de aventura onde você controla o Rasta, vai passando por algumas telas, boss fight e tudo mais, mesmo que seja nessa pegada de um fillerzão, eu imagino algo muito legal. Eu consigo visualizar algo legal. Eu sei que é mais trabalhoso, provavelmente gastariam mais dinheiro, mas eu acho que também teria muito mais chance de vender. É muito mais interessante você jogar um jogo de aventura legalzinho, que vai contar uma historinha, tem coisas legais para se fazer, do que um jogo de luta que, além de hoje em dia já está saturado, jogo de luta de anime, ainda assim, pelo que eu vi, não parecia ter tanta qualidade. Outro que se beneficiaria de um jogo de aventura é o One Punch Man, que ele tem um jogo de luta, um jogo bem simplesinho, mas que se você colocasse uma pegada de jogo de aventura por fases, eu acho que funcionaria melhor, sabe? Você tem outros personagens para jogar, aí você vai colocando, vai jogando com eles. O Saitama seria tipo o personagem que você só iria jogar no último chefe, já que os outros seriam sem graça se você jogasse com ele em alguma outra tela. Só no último chefe que daria para se divertir e realmente ter uma gameplay. E aí, sei lá, ter outros modos, eu acho que combinaria mais do que um jogo de luta pro One Punch Man. Que, cara, eu já vi gameplay desse jogo de luta. Nossa, ele me pareceu, sabe, tão seco, tão sem vida. Tem um detalhe legal do Saitama, que você, quando você escolhe ele, você tem que esperar ele vir, porque ele é muito apelão. Eu achei isso legal. Mas é o único ponto legal que eu achei. De resto, o jogo parece meio frio, meio morto. Eu não sinto uma vida vindo dele. Então acho complicado. Se talvez fosse um jogo de luta onde o ambiente fosse mais aberto, desse para você transitar pela tela para perseguir o inimigo, fosse um jogo de luta tipo 4 contra 4 e é tudo meio aleatório, talvez desse um ar melhor, porque o One Punch Man em si é tudo muito exagerado. E aí você pegar todo esse universo exagerado e colocar num jogo de luta simples, você não se sente no universo, tá ligado? Você não sente que aquilo faz parte do universo super exagerado de One Punch Man. Aí eu não acho que fica legal, eu não acho que combina. E aí combina também a situação dos jogos de luta pro Jump Force, que é aquele jogo que combina várias obras diferentes para você seguir e fazer lutinha. Eu também não gosto. Eu acho que eu joguei Jump Force um pouco, mas eu não vou virar e falar, nossa, um jogo de luta horrível. Mas é a mesma pegada, sabe? É um jogo de luta, mas que parece vazio, parece meio sem vida, meio sem personalidade. Então eu não entendo o porquê dessa persistência. Em certo ponto eu entendo o porquê da persistência em jogos de luta para anime. Mais prático, mais fácil, mais barato. Então. Só que, tipo, até que ponto vale a pena fazer um jogo que é mais barato, mas que não vai vender muito, porque em grande parte não é de qualidade. Já um que eu fiquei assim, besta, foi o de Boku no Hero, que foi um outro que eu até achei que poderia funcionar um pouquinho a luta, mas eu fui olhar o jogo completamente desinteressante.
O jogo não parece legal, não parece ter, tipo, um cuidado, não parece dinâmico. E aí, pô, chateia, sabe? Além de saturar ainda mais a sua cabeça de, nossa, mais um jogo de luta de anime. Ai, que coisa. Pô, hoje em dia, o jogo que não é assim, que não é de luta, o mais próximo de um jogo de aventura que eu consigo lembrar relacionado ao anime é o Dragon Ball Xenoverse, que tem uma historinha, tem uma pegada mais aventura, mesmo que luta esteja intrínseco no jogo, o foco também é a aventura, você upar seu personagem, fazer as telinhas, tem mais inimigos para você enfrentar, coisa que já dá um diferencial legal. Então, os jogos podiam aprender um pouquinho com isso. Os jogos de anime podiam ter uma ideia melhor. Tanto que eu acho, sendo bem sincero, é um ponto que estão fazendo agora para alguns. Eu acho que está funcionando, né? Porque se tipo, tem de um, outros animes vão seguindo de fazer jogo assim, deve estar funcionando. Que é o jogo gacha. Cara, eu vou te falar, o jogo gacha é muito nocivo. É muito complicado, é muito perigoso. Eu tenho muitas ressalvas em relação ao jogo gacha, mesmo que eu jogue alguns. Mas eu tenho meus pontos que eu sou contra. Contudo, os jogos de anime parecem estar mais funcionando como jogo gacha, que é eles fazem um jogo onde eles pensam em tipo, status do personagem, habilidades, skills diferentes, que vão ter convergência com o outro, vai combinar, você vai poder fazer composições e jogar um jogo. Cara, esses jogos gacha estão melhor feitos do que os jogos de luta. Eu já vi que tem um jogo gacha de Nanatsu, que se comparado ao jogo de luta que teve do Nanatsu no Taizai, cara, aquele jogo de luta era vergonhoso, sabe? O jogo gacha que tem dele parece estar melhor. Parece ser melhor. Black Clover lançou um jogo gacha, parece melhor do que o jogo de luta que eu tinha visto. Então, parece que no jogo gacha está se encontrando melhor do que nos outros estilos. Porque, pelo menos quando eles estão fazendo um jogo gacha, que eles querem vender personagem e tudo mais, eles pensam mais tipo, em coisa para você fazer, em coisa para ficar te distraindo, para te prender no jogo. Nisso eles já ganham mais mérito do que tiveram para fazer o jogo de luta. Então, por pior que jogos gacha sejam, eles estão conseguindo dar uma vida a mais que os jogos de luta não conseguiram para os animes. Então, é complicado você ficar pensando nisso, que jogo de anime está vivendo mais em gacha do que em outras coisas. Eu preferiria realmente que tivessem mais jogos de aventura. Um exemplo que eu dou é o Demon Slayer. Eu sei que ele funciona como jogo de luta dentro da história e tudo mais, só que se eles puxassem a ideia de Naruto, uma história filler, que você pega, seja jogar com o Tanjiro, seja criar seu personagem e jogar, você faz uma história filler, você segue e faz um joguinho de aventura. Eu acho que funcionaria melhor, eu acho que até venderia mais, daria um hype maior. Você poderia inventar a história X de caçador, um caçador dos Demon Hunter acabou se tornando um Oni, e aí ele é o vilão desse jogo, e você vai ter que ir atrás dele porque ele está transformando várias pessoas e está fazendo caos, e você vai atrás dele. E esse é o jogo. Aí você fala com os personagens, tem alguns Hashiras que participam e coisa e tal. Eu acho que ficaria legal. Eu acho que faria sentido. Só que seria mais trabalhoso. Então é tenso. Por agora eu falo, se for para ficar fazendo jogo que é sem vida, joguinhos de luta sem vida, eu realmente prefiro que os jogos de anime sobrevivam pelo gacha do que ver isso. Que nem um outro que eu lembrei agora, que é um jogo de anime e que não é focado em luta, não é 1x1, né, jogo de luta, é Fate. Fate tem um jogo que é Musou, que é o Fate é o Fate Stella Link, que é um jogo Musou que você passa e é
muito divertido. O jogo é bem feito, o jogo é legal. É uma história filler que eles fizeram pro jogo, mas o jogo funciona. Ele é muito bom. Eu acho que ele merecia ter visibilidade, ele merecia poder aparecer mais e as pessoas reconhecerem mais, porque ele é de qualidade. Mas é esse o tenso, mas mesmo assim o jogo mais conhecido de Fate no geral é o Fate que é gacha, que tem para celular. Então eu acho complicado. Se for, volto a dizer, se for para ficar tendo jogos sem alma sobre os animes que você não sente a sensação que o anime passa quando você joga o jogo, prefiro que sejam os gachas, porque pelo menos os gachas têm alguma qualidade para te vender. Ah, mas é unilateral, o Pay to Win é complicado em gacha. Eu sei que é. Só que você vai ter um tempo que você vai poder jogar sem ser Pay to Win e se divertir. Talvez por mais tempo do que você jogaria o jogo de luta sem vida que iria sair. Então, querendo ou não, seja legal ou não, acabou que o gacha que está dando vida para jogos de anime. É inevitável isso. A não ser que lance algum jogo de anime que seja de aventura, uma pegada diferente e faça muito sucesso. Aí talvez outras obras tentem fazer a mesma coisa. Mas é difícil. Eu gostaria que acontecesse, mas é difícil. O máximo que a gente tem de jogo de aventura e tudo mais disso não é jogos de anime, mas os jogos com gráfico mais puxado pro anime e tudo mais, que agora a gente tem jogos diferentes, seja Souls-like, seja de aventura. A gente tem essa pegada e eu, sendo bem sincero, posso estar sendo um pouquinho pessimista, mas sendo bem sincero, eu acho que é o mais normal que a gente vai pegar. Não vai ter tipo a gente um anime legal que funcionaria como jogo e se tornar um jogo de aventura. Eu acho que isso não vai acontecer. Infelizmente, gostaria que acontecesse, mas não acho que acontece. Acho bem difícil. Mas eu não acho que o jogo de anime vai morrer. Eu acho só que agora eles vão sobreviver mais no estilo de gacha. E é isso. Até que haja uma grande mudança no mercado, vai ser o que a gente tem que aturar. É o que a gente vai ter para jogar. Jogos gacha de anime, vai ter pay to win, vai ter muita coisa para comprar, o jogo vai te prender, porque ele é feito para te prender, e vai ficar nesse ciclo, você jogando seus jogos de anime em jogo gacha, infelizmente. É o jeito. Mas vamos ficar esperançosos que talvez mude em algum momento e a gente tenha uns jogos legais baseados em anime aí pra gente jogar. Pelo menos eu espero que a gente vá ter futuramente. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você gostou do vídeo, curte. Se você gostou muito, compartilha, porque isso vai fazer com que o meu canal tenha mais visibilidade e essa visibilidade vai me incentivar a trazer conteúdos com mais qualidade e talvez até mais conteúdos em si. E é isso. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.